Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa palestra pública aqui no Bezerra de Menezes. Lembrando que durante esse período da quarentena estamos funcionando apenas online, estamos aqui fazendo a palestra, mas sem público, seguindo todas as regras e convenções da pandemia que está instaurada. E aproveitamos também para deixar avisado que estamos fazendo diálogos fraternos para pessoas que precisem, claro que à distância, por meio de comunicação telefônica. Pode entrar em contato com qualquer um dos trabalhadores ou acessar o nosso website para pegar as informações. E também estamos fazendo o atendimento fraterno vibracional à distância, para aqueles que assim necessitarem. E estamos dando esse apoio para a nossa comunidade mesmo à distância. E, por fim, nossos trabalhos continuam todos funcionando online e perfeitamente conseguimos manter todos os trabalhos da casa, claro que com algumas adaptações pertinentes, mas as coisas continuam funcionando em sintonia com a nossa espiritualidade dirigente. Hoje vamos dar sequência ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que teve um recomeço na semana passada, uma palestra da Antônia, que falou do prefácio, que é muito rico, e hoje vamos dar sequência falando da introdução dos itens 1, 2 e 3. Mas vou voltar um pouquinho para o prefácio também, até para a gente fazer uma retrospectiva rápida. Vamos lá. Vamos fazer nossa oração. Acabei passando. Meu amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes e toda a espiritualidade amiga dessa casa tão querida, estamos aqui reunidos no nome do nosso Mestre Maior para celebrarmos a nossa palestra pública e que possamos trazer os esclarecimentos devidos, que possamos ser instrumento dessa mensagem da melhor forma possível e que tudo transcorra de forma a tocar os nossos corações de todos que assim verem essa palestra. Que tudo seja louvado hoje e sempre, tenhamos bom proveito. Que assim seja. Então vamos lá, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Bezerra de Menezes e poder falar um pouco mais para vocês. É sempre uma honra vir a essa casa, sempre que recebo convite para estar aqui com vocês é muito gratificante, é uma fonte de aprendizado muito grande para mim. Lembrando que quando a gente se propõe a falar, a gente primeiro fala para a gente primeiro está sendo o grande aprendiz dessa proposta. E, consequentemente, compartilhamos também com outros, o que é muito interessante e muito gratificante. Ser chamado para falar do início do Evangelho segundo o Espiritismo, para mim foi uma honra ainda maior, porque em todo começo a gente tem algo de muito especial, né? Quando a gente fala do Evangelho, que é a boa nova, a boa notícia do Cristo, a gente automaticamente lembra dele, e quando a gente começa, a gente sempre lembra do nascimento do Jesus, o menino Jesus, que é uma data que a gente celebra todo ano, e assim, que muitas pessoas participam, um aniversário tão festejado, porque celebra o começo. E o Evangelho, hoje a gente vai trabalhar também com esse começo. Todo começo é sagrado, né? A gente vai ver hoje na introdução 3 tópicos: o objetivo da obra Evangelho segundo o Espiritismo, a autoridade da doutrina espírita e as notícias históricas pertinentes. Lembrando que a introdução, antes de mais nada, é tão importante quanto a obra, mas fundamental porque é uma premissa. Para a gente trabalhar com a introdução, a gente tem que pensar da seguinte forma: a introdução é como um óculos que nós recebemos para fazer a leitura adequada
ajustarmos o nosso olhar para poder se aprofundar nos conhecimentos que estão por vir no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra magnífica, que foi feita com muito cuidado, com muito zelo, com muita inspiração superior e que nos traz muito conhecimento. Diria que cada vez que nós lemos, vamos conseguir se aprofundar um pouco mais, vamos ver coisas que não vimos antes. Então seria uma obra inesgotável pela sua profundidade. A gente, por mais que a gente consiga ler todo o livro, a gente nunca vai conseguir ler ele todo em profundidade. A gente sempre vai pegar algo mais. Mas vamos lá. Falar do Evangelho é falar primeiro do seu significado. Evangelho quer dizer boa nova, ou boa notícia, good news. Essa boa notícia, ela vem de algum lugar. E no caso do Evangelho, está bem claro que ela veio de um patamar espiritual, de um local sutil, de um local, diriam os gregos, do plano das ideias, né? Do local onde estão os arquétipos. Então ela foi uma obra inspirada, ela teve um pontífice, né, que é um homem que deixou uma grande pegada na humanidade, e a gente pode saber o tamanho dos homens pelo tamanho de suas pegadas, que foi o próprio Jesus, o Cristo. A pegada dele é tão grande que ele dividiu a história da humanidade. Então, assim, é uma obra que é inspirada nas vivências e na mensagem, principalmente, desse grande homem. Voltando rapidamente ao prefácio, que foi muito bem trabalhado no último encontro, eu quis destacar aqui uma palavra que eu acho fundamental, que está logo no início do prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalha-se por toda a superfície da terra, e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, por Espírito de verdade. Eu fiz uma releitura do prefácio, que é belíssimo, né? Já deu para ver a profundidade, quem não viu ainda a palestra anterior, né? Foi uma palestra feita somente com o prefácio, mas eu quis trazer ele novamente porque uma das primeiras palavras são os Espíritos do Senhor, que são as virtudes. As virtudes, e aí ela está bem no iniciozinho, eu trouxe esse broto ali, conversando, recebendo a luz do sol. As virtudes seriam o fundamento do Evangelho. E isso não vem a partir de Cristo. Diria que Cristo trouxe, mas os gregos, e isso vai ser colocado até no próximo ponto da introdução, eles já trabalharam esse caminho. Platão, Sócrates, eles já falavam da importância do homem se guiar por virtudes. As virtudes é a missão de todo ser humano na Terra. Porque todo ser da natureza, ele tem uma missão a cumprir. Os homens, eles são o último estágio da natureza. Embora nós devamos respeitá-la muito como meio ambiente, mas os minerais, eles têm a missão, uma missão de entregar uma força. Cada mineral, ele tem uma propriedade. O ouro, ele é um mineral que não se contamina nada externamente, ele é muito íntegro e respeita muito a si mesmo. Então tem uma mensagem.
o diamante com sua fortaleza, que pode cortar tudo. Então todo metal, todo mineral, ele tem uma coisa a entregar. Esse é o reino mais simples da natureza, digamos. E os minerais, eles emitem também, de alguma forma, uma energia. Quando vamos para o reino vegetal, é um reino que é o primor da energia. Porque toda a energia que temos no planeta são feitas através da fotossíntese do Sol. Então, os vegetais, eles têm uma missão enorme de trazer, de fazer essa conversão do Sol em matéria orgânica para nós. E daí passam para os animais e por aí vai para toda a vida orgânica mais complexa. Os vegetais, eles têm essa produção de energia, eles são muito afeitos à energia, mas eles já reagem um pouco às emoções. Lembro de uma passagem de Divaldo falando que uma vez estava com Chico Xavier na casa dele e Chico conversava com as plantas de forma muito amorosa. Divaldo falou, mas Chico, será que Chico está doido conversando com plantas? E Chico falou, Divaldo, as plantas sentem as nossas emoções. Por quê? Porque as emoções são o próximo estágio do reino delas. Então, as plantas elas já se inclinam a sentir emoções, embora tenham como função a energia, o plano energético. Os animais, por sua vez, que seria o próximo reino, eles têm como missão já se inclinar, eles já têm as emoções, eles sentem algumas emoções. Quem de nós não tem um animalzinho em casa, um cachorro, e quando você fala firme, ele sente, quando você fala dócil, ele já vem mais carinhoso. Então os animais eles já sentem e compartilham as emoções. E tem como função, como missão, expressar o seu instinto e a perpetuação da sua espécie. E daí vamos. E os animais eles já se inclinam, eles já tentam usar um pouco do mental. Eles já tentam fazer uma inclinação para o próximo reino, que seria o reino hominal, digamos assim, embora muitos entendam que o homem seja do reino animal também. Mas aí há uma outra questão. Mas os animais eles já se inclinam assim, a tentar se comunicar, principalmente os animais mais domésticos. Eles estão tentando já fazer uma conexão mental conosco. Alguns cachorros eles conseguem quase que falar pelos olhos. Há uma inclinação. Então muitos donos também conversam com seus cachorros e por aí vai, uma forma de alavancá-los. E o homem, por sua vez, ele herda todas as características dos reinos anteriores, mas tem uma coisa que só ele pode entregar para a natureza, que é a busca das suas virtudes, que é a busca da sua evolução, do seu crescimento, é se aproximar dos atributos divinos, se aproximar dos atributos de Deus. E isso Jesus ele veio numa mensagem tão bonita, nos trazer no Evangelho. Então, nós como homem, a natureza ela já tem a força dos minerais, ela já tem a energia dos vegetais, as emoções dos animais, mas as virtudes só podem vir dos homens. Então essa é a nossa missão, é isso que a natureza vai esperar de nós aqui na Terra. É essa busca das virtudes. E como temos a lei do livre-arbítrio, não é uma coisa que ela possa obrigar-nos a fazer. Então, por isso que é tão almejado, por isso que a espiritualidade trabalha tanto para que os homens cumpram a sua missão na Terra, que é alcançar as suas virtudes. E o Evangelho é uma obra para nos lembrar disso. Falando em virtudes ainda, como a gente vai falar, está falando de Evangelho e de Jesus, é importante lembrar que Jesus, ele focou na essência. Todas as suas passagens, todas as suas vivências aqui na Terra são bem claras de que ele teve focado na essência das coisas. E na essência estão as virtudes. E não na casca. Eu acho interessante a gente lembrar disso, por mais óbvio que seja, ou por mais claro que esteja até para alguns, porque hoje a gente ainda vê muitas pessoas cultuando o Jesus personalidade. Eles cultuam Jesus pessoa, mas não cultuam Jesus virtudes. Porque no momento que não imitamos ou nos tentamos nos esmerar nas virtudes do Cristo, não somos seguidores dele. Se temos apenas uma imagem de Jesus em casa,
se apenas olhamos para ele, que maravilha, que histórias bonitas, mas não praticamos essas histórias, ou não trazemos, ou tentamos trazer para as nossas vidas, não somos verdadeiros seguidores do Cristo. Porque para ele não importa a casca, para ele importa o que está dentro. E o que está dentro são essas virtudes. Ele ensinou a todo tempo o amor, ele ensinou a todo tempo o perdão, a generosidade, a caridade. E a gente vai ver uma infinidade de lições de inúmeras virtudes. Então, a passagem do Cristo aqui foi para nos conectar novamente com essa essência primordial. E não nos conectarmos com a parte física, porque isso já é básico. Os minerais já fazem isso. O reino mais anterior já está fazendo isso. Ele veio nos lembrar qual é a nossa missão aqui. A nossa missão na natureza, que eu vinha falando agora há pouco. E engraçado ainda que vimos que foram tantas confusões após a passagem para o plano espiritual do Cristo, que os homens brigaram pelo seu sudário, o pano, o pedaço de pano, o pedaço de cruz. Faltaram brigar pelos seus elétrons, pelos seus átomos, porque focaram apenas na matéria. Não entenderam a mensagem. E até hoje, entendemos muito pouco essa mensagem. Então, o prefácio do Evangelho ele é muito claro em falar das virtudes, porque esse é o foco. Se eu pratico a virtude, eu me aproximo do Cristo, eu me aproximo de Deus. Lembramos que no Evangelho, no Livro dos Espíritos, melhor dizendo, falamos dos atributos de Deus. Bondoso, amoroso, infinitamente bom. Então, o foco primordial de toda doutrina espírita, e diria de toda religião que realmente tenha profundidade, é para que o homem alcance cada vez mais os seus potenciais internos, que a gente pode chamar de virtude. Seguindo com os objetivos da obra, que é o tópico primeiro da introdução, é importante lembrar que o Evangelho ele pode ser dividido, e historicamente foi assim dividido, em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja, aí um pensamento mais católico, digamos, e aqui é onde eu grifei de destaque, o ensinamento moral. Os 4 primeiros pontos foram fonte de muitas controvérsias. Em vez de trazer união para os homens, e união é uma virtude fundamental para nós como humanidade, porque Deus é uno, né? Devemos celebrar a união entre os povos. As 4 primeiras coisas trouxeram separação, briga, distinção dos homens. Enquanto que o ensinamento moral, tão esquecido, que era quem poderia trazer a união tão almejada pelo Cristo, foi esquecido. Porque o ensinamento moral, ele nos convida para uma tarefa um tanto quanto árdua, que precisamos vestir para exercê-la, o arquétipo do guerreiro. Estarmos prontos para lutar, mas uma luta, uma guerra interna. Eu já falei aqui numa outra oportunidade que Jesus deixa isso bem claro, eu não vim trazer a paz, mas a espada. A espada para que cada um de nós enfrente a nossa guerra interior. Enfrente a nossa reforma íntima. Esteja disposto a fazer essa mudança, a identificar as nossas sombras e deixar brilhar a nossa luz. Essa é a guerra que todos nós devemos fazer. E mais adiante vamos ver a sintonia que há em mensagens por todo o globo, que a espiritualidade ela vem falando com o globo há séculos, em vários países, em várias culturas. E percebemos que muitas culturas falam dessa guerra interna, mas o homem sempre interpretou a guerra como algo externo. E confundindo tudo, ele foi para o caminho errado. Então o Evangelho segundo o Espiritismo ele vem retomar mais uma vez a lembrança
e vem explicar de forma detalhada, vem fazer uma leitura comentada do que deveria ser esse caminho que devemos fazer interno, esse caminho de buscar as nossas virtudes. Então, o foco dessa obra, o objetivo dessa obra e a sua finalidade primordial é o ensinamento moral do Cristo, independente de qualquer outra coisa. Por quê? Estamos falando de espiritismo. Quando falamos de espiritismo, automaticamente o seu próprio nome remete a espírito. E espírito é algo mais sutil. O ensinamento moral é algo que está no plano mais sutil. Não é algo que se pegue, que se guarde, que se esquente ou que se esfrie. Ele não está sujeito ao mundo físico. É algo imaterial, algo intocável. E é nesse lugar intocável que estão as coisas mais sagradas. É nesse lugar intocável, invisível aos nossos olhos físicos, que estão as grandes joias da humanidade. E que, infelizmente, por nossa infância ainda, não enxergamos com tanta clareza. E essa obra, ela vem nos lembrar, vem nos deixar atentos e conscientes disso. Então, lembremos, a introdução é o óculos imprescindível para podermos fazer a boa leitura do Evangelho. Se não perdermos de vista que o fundamento é o ensinamento moral, vamos fazer bom proveito. Mas se perdemos isso de vista, podemos até criar mais confusões e brigas e separações. Dando sequência nesse item, tem um trecho que eu separei aqui que é muito interessante também. Diante deste código divino, o Evangelho, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constitui matéria das disputas religiosas, que sempre por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam aceitas encontrado sua própria condenação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Esse trecho só ratifica o que a gente vinha falando agora há pouco. Eu achei muito interessante esse terreno de todos os cultos podem reunir-se. Porque quando a gente fala de algo que está acima de todas as liturgias, acima de todas as línguas, quando a gente fala de virtude, a gente pode aplicar isso a toda a humanidade. A toda a humanidade. Não tem uma roupa própria. Porque a religião que não fala de virtude, ela não é uma religião de fato. Ela não é uma religião em seu sentido puro de ser. Então, no momento que trazemos a discussão para o ensinamento moral e para o plano nas virtudes, nós unimos todas as religiões e todos os cultos. Porque se você fala com um budista que ele fala que o amor não é importante, ele não é um budista de fato. Se você fala com um islâmico que fala que a paz não é algo importante, ele não é um islâmico de fato, até porque Islã significa paz em árabe. E se você fala com um católico, que seja, que ele fale que a fé não é importante, ele não é um católico. Ele não está professando de fato. Mas quando falamos nessas virtudes e tiramos todas as cascas e vamos a fundo, é como se fôssemos tirando todas as cascas de uma cebola e no último ponto, na última camada, o que a gente encontra são as virtudes. Todo credo, toda profissão de fé real, no fundo, ela vai falar das virtudes. E a filosofia é um instrumento que já nos falava isso até antes de Cristo. A gente vai ver mais à frente. Então, por isso que eu tirei esse trecho do próprio Evangelho, para nos mostrar o objetivo também da obra, que é causar essa unificação, que é atingir a todos, que não é criar mais uma distinção. Aqui eu trouxe uma imagem do culto, também para simbolizar isso, né?
Você vê uma multidão, muitas pessoas ali numa espécie de ritual, mas um deles está mais concentrado que os outros. Esse homem que está no meio, ele está bem concentrado. Ele está, de fato, exercitando a sua fé, a sua conexão espiritual. Enquanto que os demais, muitos deles estão dispersos, estão olhando para outras coisas, não estão tão concentrados. Então, esse homem está se conectando com a sua virtude. E se nós formos ver, a oração, ela está presente em todas as grandes religiões que se propõem sérias. Não é uma propriedade do Espiritismo, e ele nem tem essa pretensão. Mas a oração, uma conexão divina à fé, é uma virtude que ela pode vestir qualquer roupa. Ela pode estar em qualquer credo. O importante é o homem estar disposto a isso. Partindo para a autoridade da doutrina espírita, que seria o nosso tópico 2, eu trouxe também mais uns textos que são bem ilustrativos. Os espíritos se comunicam em todos os pontos da Terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. Como a gente vinha falando, a comunicação dos espíritos, as inspirações, ela está no globo há muito tempo, e em todas as partes, em todos os países, em todas as culturas. Eles vêm trazendo as mensagens de edificação do homem e evolução sempre que o homem existiu. Nós temos notícia que o próprio homem primitivo, o mais antigo homem, ele já tinha uma sensação de conexão divina, ele já professava, ele desenhava, ele fazia uma conexão com Deus através da natureza. Então, a fé, por exemplo, é algo antiquíssimo, é uma virtude antiquíssima que está na humanidade desde sempre. Entre outras virtudes, o homem sempre recebeu a boa nova, as boas mensagens. Mas, infelizmente, ele não vinha ouvindo. Ele não vinha entrando na sua essência. Ele vinha se apegando mais à forma. Ele vinha se pegando mais à casca das coisas. Daí a necessidade do Cristo vir, daí a necessidade até de antes os gregos começarem a falar novamente das virtudes. O Cristo vir trazer toda essa divisão em nossa história. E o Evangelho, posteriormente, vinha esclarecer essa boa nova, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A diversidade de origens prova que os Espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém, a esse respeito, goza de qualquer privilégio. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria dissensões em vez de apaziguá-las. Isso seria o Evangelho. Se ele não tivesse no terreno do ensinamento moral, das virtudes, da ética humana, ele seria mais uma religião, causando mais separação nos homens. Porque os homens tendem a ver, não, a minha que está certa. Os homens tendem a cultuar o cristianismo, mas não cultuar o Cristo em suas virtudes. Cultuar o budismo, mas não cultuar o Buda, em sua vida. O que é que esses grandes homens fizeram? O que é que nós devemos fazer como eles? Eu uso o exemplo de Buda, mas existem tantos outros homens que tiveram, homens virtuosos que tiveram entre nós. Então, o foco, mais uma vez, eu repito para que a gente não esqueça, é as virtudes. Pensando ainda na autoridade da doutrina espírita e falando também da comunicação dos espíritos em vários locais e vindo para o universo espírita em si, por que houve a fundação dessa religião? Nós sabemos que havia já o anúncio desse Consolador prometido que viria, mas sabemos também que a mensagem espiritual, ela vinha em vários locais do planeta. E é interessante a gente notar
que, por exemplo, o mito da caverna escrito por Platão, que é muito significativo e muito rico, uma aula da nossa experiência física e espiritual, ele é falado com outras palavras lá no Japão, na cultura Zen. E Platão nunca se comunicou com o Japão, a distância era absurda. Os gregos conseguiram ir, diria que Alexandre o Grande, na Macedônia, ele saiu e foi até a Índia. Acho que era um dos locais mais longes. Às vezes eles conseguiam ir até a China, mas da Índia para o Japão é muita distância. Então não havia conexões. Isso mostra, que eu quero trazer, que os espíritos eles iam inspirando os homens há muito tempo e mostrando uma mensagem muito parecida com diferentes formas em diferentes lugares. Mas nós, humanidade, ainda muito na infância, não conseguíamos captar. Nos apegávamos muito às formas. E muito interessante a gente perceber que as religiões elas são muito diversas no nosso planeta. Mas os idiomas, as línguas também são muito diversas. E você não encontra homens, por exemplo, falando, olha, a minha língua é melhor e eu vou causar uma guerra por causa disso. O português é melhor do que o inglês. O inglês é melhor do que o francês. Ainda eu sei que ainda há algumas pessoas que falam, mas a gente não vai tão longe nisso. A gente simplesmente aprende a língua do outro para se comunicar. Porque o que está por trás disso tudo é a necessidade de conexão e comunhão humana. É essa virtude que está por trás. E as religiões, elas seriam como várias línguas diferentes, com suas próprias simbologias, com a história do seu próprio lugar. A gente vai ver que para entender a mensagem do Cristo, a gente precisa entrar também na cultura dele, da época dele, a cultura judia, dos hebreus, conhecer a sua história, conhecer os seus símbolos, se quisermos nos aprofundar. Então, não existe diferença em si. Diferenças existem, mas não existe melhor ou pior. Existem linguagens diferentes. As religiões são apenas linguagens diferentes. São simbologias diferentes. Mas se formos a fundo nelas, vamos ver que existe uma mensagem de virtude. Só que o homem tinha uma dificuldade enorme. Eles simplesmente guerreavam. Os próprios cristãos brigaram com os próprios cristãos. Porque não entendiam que a mensagem de Cristo não era de briga. E até hoje nós discutimos, o protestante às vezes não se dá bem com o católico. Até dentro do próprio espiritismo há separações, entendimentos diferentes. Não que os entendimentos e os pontos de vista diferentes não sejam positivos, mas as brigas e os conflitos só demonstram que estamos longe da verdade final, da verdade real, desse universo de virtudes que nos une. Quanto mais evoluímos, mais ficamos fraternos, mais nos unimos uns aos outros, mais queremos ajudar um ao outro. Quanto mais descemos, mais nos separamos. É como uma pirâmide. Quanto mais vai para o vértice, mais unido fica, porque o espaço é menor. Quanto mais você vai para a base, mais separado fica. Então, devemos fazer também essa observação a nós mesmos. Será que o que eu estou estudando e o que eu estou conhecendo está me unindo mais ou está me separando mais? A união, como falei, vem da unidade. A união é divina. A união é algo fundamental. A separação, ela dialoga muito com o egoísmo. O egoísmo é pensar que eu posso me dar bem no momento que outra pessoa se dá mal. A união é pensar, eu e essa pessoa somos filhos do mesmo pai. Não tenham como estar bem no momento que ela está mal. Então, quanto mais avançamos e praticamos e nos dedicamos a entender, mais unidos ficamos. Todos os grandes homens, os homens virtuosos que tiveram na Terra, eles uniam. Jesus fez isso o tempo inteiro. Jesus foi um grande exemplo de união. Embora os homens tenham se separados em nome dele,
e ainda se separam até hoje, ele tentou a todo tempo unir os homens. E não entendemos a sua mensagem, não nos conectamos, não nos unimos ao Jesus através dessas virtudes, especialmente da própria virtude da união. Ainda outra ferramenta, digamos assim, fundamental para fazermos boa leitura do Evangelho e para tirarmos o proveito que precisamos tirar, para fazer do Evangelho uma transformação em nossa vida real, é a razão. E aqui eu trouxe mais um trecho. O primeiro exame comprobativo é, pois se contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta sem exceção tudo que venha dos espíritos. Toda teoria e manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. A gente vai ver, hoje eu não vou falar, o tópico 4, a gente vai falar dos 3 primeiros, o 4 é o último da introdução, mas o 4, ele destaca um lugar especial para Platão e Sócrates, e fala da união que há entre o Evangelho e as máximas proferidas por esses 2 filósofos. E aí eu fiquei muito intrigado, sempre que eu ouvi isso, poxa, o Evangelho começa falando dos grandes nomes da filosofia, assim como Jesus dividiu a história da humanidade, tem essa pegada gigantesca, pelo tamanho enorme que ele tinha interno. Sócrates é o homem que dividiu a história da filosofia. A filosofia, ela é falada antes de Sócrates e depois de Sócrates. Os filósofos pré-socráticos ou pós-socráticos. E por que a filosofia é tão importante? Quando a gente vai estudar também o Espiritismo, logo no início, a gente vê o Espiritismo ele é fundado num tripé: ciência, religião e filosofia. Kardec esteve sempre muito atento à importância da filosofia nessa doutrina. E se a gente perceber, por que a filosofia, por que Platão e Sócrates, ele veio antes de Jesus, o Evangelho nos mostra isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles vieram para nos dar primeiro essa ferramenta. E daí Jesus trouxe os conhecimentos, e já de posse dessas ferramentas, que já havia, acho que 3 séculos, salvo engano, né, depois de Sócrates até o nascimento do Cristo, os homens poderiam usar essa ferramenta de aprofundamento nesse conhecimento. A filosofia é por si uma grande ferramenta da razão humana. A lógica é um dos atributos trabalhados na filosofia. A ética é outro atributo fundamental. A filosofia ela não anda sem ética. Olha a conexão com a moral. A filosofia ela não anda sem lógica. E o que é que o trecho está nos falando? Que devemos sempre analisar sobre a perspectiva da razão, da lógica. Não existe fórmula pronta. Nós, homens, fomos dotados de razão e devemos utilizá-la. Kardec, antes de ser um religioso, foi um grande cientista, fez muito uso da razão. Eu nunca canso de falar do livro O que é o Espiritismo, que um cético chega para Kardec e fala: Kardec, você tem 2 horas para me convencer do Espiritismo. E Kardec prontamente lhe responde: meu amigo, eu levei mais de 1 ano para me convencer. Olha que homem honesto, correto, imbuído de propósito. Ele estudou a fundo, ele usou a sua razão, ele usou a lógica, ele cruzou informações. A gente falava agora há pouco que os espíritos já inspiravam o globo inteiro. Kardec já sabia disso. E o que é que ele fez?
ele fez um arremate. Ele falou assim: os espíritos já vêm inspirando a humanidade há tanto tempo, mas os homens não entendem. Por que agora é que a gente tem essa conexão tão clara com o mundo espiritual? Nós não pegamos essas inspirações, unimos elas e chegamos a uma conclusão aqui. E assim ele fez. Ele ouviu médios de mais de 1000 centros espíritas da época. E havendo aonde as mensagens chegavam e elas tinham conexão, e tinham concordância, e estavam conectadas com valores maiores, como as virtudes. E assim ele ia fazendo os trechos, porque algumas informações apareciam isoladas ali e não se repetiam de nenhuma forma, por nenhuma outra palavra aqui. Ele falava: olha, aquilo ali está muito pessoal. Mas tem coisas que parece que estão por trás, que muitos médios eles estão trazendo a mesma mensagem de diferentes formas. Então há uma verdade ali. No prefácio é assinado pelo Espírito de Verdade. Kardec foi um grande buscador da verdade. Então ele fez análises combinatórias, de concordância. Ele fez daquilo uma ciência. Ele usou a razão como nunca. E devemos trazer isso para nós. A gente tem que parar de enxergar Kardec. O que é que Kardec tinha? Traz para dentro. Razão, lógica, questionamento. Nunca vamos nos aprofundar no conhecimento sem utilizarmos dessas máximas. É impossível. A gente pode até pegar uma religião apenas na casca, sem razão, sem aprofundamento, sem questionamentos. A gente vai pegar uma religião na casca. E muitos de nós fazemos isso em algum ponto. Pensa que pode pegar um manual, como se o Evangelho fosse um manual que eu li, agora aprendi, dou play, pronto, sou um homem já redimido, evoluído. Não existe isso. Cada situação da vida ela deve ser interpretada de acordo com cada situação. Às vezes um homem, quando tem uma sabedoria, ele vai usar a mesma situação, com situações muito parecidas com homens diferentes, e vai dar respostas diferentes. Eu lembro de uma história, eu acredito que seja uma anedota, que havia um mestre no mosteiro de meditação e tal, e um discípulo chegou para ele e falou assim: mestre, Deus existe? Ele fala: não. Aí depois dá um tempo, vem um outro discípulo: mestre, Deus existe? Ele fala: talvez. Aí dá mais um tempo, chega um terceiro discípulo: mestre, Deus existe? Existe. Aí tinha um discípulo que era como se fosse o monitor dele, que estava do lado dele. Falou: mestre, eu não entendi nada. Veio 3 pessoas, para cada uma você deu uma resposta diferente, e todo mundo fez a mesma pergunta. E ele falou: olha, não existe padrão na vida, não existe manual de respostas. O primeiro, eu falei que não, porque ele é um cara contraditório, ele gosta de contradizer tudo. Se eu falasse sim, ele ia pensar que não. Então eu senti que ele é muito contraditório. O segundo, ele é uma pessoa, não sei se eu me recordo agora. O terceiro, que ele fala assim, é um cara muito já preparado, convicto. Então quando eu falei sim, ele vai sair dali crente que sim. O outro, ele não aceita respostas prontas. Então eu falei talvez, para que ele mesmo encontre. Então não existe fórmula pronta. Existe a razão da gente lendo. E para isso a gente tem que fazer essa leitura do Evangelho, usando a nossa razão. Aqui uma figura da Academia de Platão, no centro ali Sócrates e Platão e demais filósofos. E eu trouxe para falar um pouco em cima dessa figura, justamente dessa grande ferramenta de razão que é a filosofia. Há um entendimento muito interessante que fala que a filosofia ela seria uma ferramenta para todo o conhecimento humano. Conhecimento religioso, científico, o conhecimento, a arte, a política. Não existe uma política verdadeira, por exemplo,
e a política que a gente vê com tão maus olhos, mas ela também é sagrada, porque os espíritos superiores eles se organizam em hierarquias também. Não existe uma política verdadeira sem filosofia, porque ela não vai ter noção de ética. Não existe uma ciência verdadeira que não queira trazer o verdadeiro progresso para a humanidade. Ou seja, uma ciência sem ética, ela não é ciência. Não existe uma religião verdadeira que não faça esses questionamentos de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, o que é que tem além disso. Sem filosofia, todo conhecimento humano, ele se perde, ele é raso. Você pode ler uma biblioteca inteira, que vai ser aquele lago rasinho. Vai ser uma poça de água grande. Mas se você coloca essa ferramenta da razão, você pode ir fundo. Aí você vai ser um oceano. Às vezes é melhor ler um livro como o Evangelho, com profundidade, do que ler uma biblioteca inteira de forma rasa. Porque a gente vai ler só a capa. Não vai lembrar de mais nada depois. É com a razão que a gente faz a digestão do conhecimento e assimila o conhecimento. Por isso essa ferramenta é tão importante, ela está na introdução e ela é tão lembrada por Kardec. A razão. Fechando com o tópico 3, e aqui tem muita curiosidade interessante, as notícias históricas. Falamos que o Evangelho é a boa notícia, ou a boa nova, e aqui ele traz as notícias históricas. É fundamental a gente mergulhar um pouco na história que Jesus viveu. E especialmente em alguns conceitos, porque ele dialoga com essas pessoas, ele fala parábolas usando essas pessoas. Mais uma vez, a razão, o estudo, a história, nós temos que nos situar no momento histórico que Jesus viveu, para entender o que Jesus falava. Jesus era um homem do tempo dele. Embora sua mensagem seja atemporal, ele usa os exemplos que estavam ao seu alcance. Então vamos entender alguns conceitos históricos. Os nazarenos. Jesus nasceu em Nazaré, conhecido como Jesus de Nazaré. Os nazarenos, você tem grandes figuras bíblicas, né? Sansão era nazareno, Samuel era nazareno e o próprio Jesus. E os nazarenos tinham, por exemplo, como característica deixar o cabelo grande. Por isso que Jesus tem esses cabelos grandes. Sansão, lembra que Sansão, a força está no cabelo? Sansão era nazareno. Os samaritanos, e aqui é um ponto acho que até mais interessante e fundamental, porque todos nós já ouvimos a parábola do bom samaritano. Quem era o samaritano? Os samaritanos eram uma espécie de judeus que racharam com a religião dos judeus na época, o judaísmo. Eles fizeram um certo racha. Assim como os protestantes fizeram racha com a Igreja Católica e fizeram novas adaptações, os samaritanos eles fizeram a mesma coisa. Então os judeus ortodoxos eles não gostavam dos samaritanos. Vocês racharam com que é a nossa história, vocês trouxeram novas partes, novos cultos. E Jesus, muito atento a tudo isso, quando vai falar da parábola do bom samaritano, ele usa um samaritano para mostrar para o povo judeu na época que não importa a casca, não importa o credo do samaritano, a casca em si, importa o que você faz, as suas atitudes, se elas são recheadas de virtudes ou não. Ele poderia ter colocado qualquer personagem, inclusive um nazareno. Imagina, Jesus coloca o próprio nazareno, seria o ego. Porque ele era nazareno. O nazareno que ajudou. Então, os nazarenos que são bons, olha lá. Jesus nasceu em Nazaré, na parábola é um nazareno que ajuda. Mas separação. O que é que Jesus faz? Ele une. Porque o povo estava rechaçando os samaritanos, porque eles queriam fazer o credo deles de uma outra forma. Mas o credo em si, a liturgia, não é o foco. O foco é a transformação interna do homem. Então Jesus mostra que quem para ajudar o
viajante ferido no meio do caminho é quem? O samaritano. Para que a gente se atente, não importa a roupa externa. Não importa aquilo que você faz, as suas ações. É isso que Jesus está interessado. E é muito interessante, eu não vou ler, mas está aqui a parábola, que em detalhe, antes do samaritano acolher, passa um sacerdote. E o sacerdote, ele olha e deixa eu sair fora daqui. Um sacerdote. Um homem que aparentemente, externamente, ele é um homem religioso. Um homem bom. Um homem que está conectado com Deus todo dia. Será? Será que esse homem é? Ele fala, o sacerdote passa direto. O levita passa direto. Quem era o levita? O levita até atravessa a rua, fala, não quero nem me misturar com isso. O levita, para os judeus, era sagrado, porque eles são uma espécie de dinastia que vem de Arão, que é irmão de Moisés. E os levitas, eles cuidavam do templo, eram um dos poucos povos que tinham autorização de fazer os cuidados do templo, porque era como se fosse um povo que herdou aquilo. Então Jesus fala, o sacerdote passou direto, o levita passou direto, o samaritano, que vocês acham que são os religiosos ruins, parou e ajudou. E aí, o que é que importa? Fazendo um resumo direto, era isso que ele queria. Senão ele teria usado, olha, o sacerdote que parou, todo mundo tem que ser sacerdote, todo mundo tem que ficar na igreja só rezando. E ele fala, não, você tem que parar e ajudar o próximo. E falando em próximo, isso é bem interessante também. Essa parábola vem porque um homem pergunta a Jesus, o que é que eu devo fazer para evoluir? E Jesus fala, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele, mas o que é o próximo? Aí ele fala, eu vou te contar uma história para você entender o que é o próximo. E ele usa, por que Jesus usa essa palavra próximo? Porque nós tendemos a distanciar. A gente tende a pensar, não, o próximo ele está longe, ele está lá na África sem comida, e às vezes ele está aqui do lado. É o vizinho que está passando dificuldade que você nem percebeu. Então ele faz questão de usar a palavra próxima, é de uma sabedoria enorme. Muitas vezes o próprio Jesus, ele era próximo de tanta gente, estava falando tantas verdades, as pessoas não enxergavam. Mas se viesse um outro sábio de outra terra, falar, olha que homem sábio. Casa de ferreiro, espeto de pau. Jesus fala isso com outras palavras. Os judeus não enxergaram Jesus, que estava tão próximo. A gente não enxerga o próximo. Isso é terrível. E, inclusive, tem um estudo que fala isso, né? As pessoas que fazem trabalhos que não são não geram interesses, né? Porque não tem poder, como as pessoas que limpam, as pessoas que fazem trabalhos mais simples, que são fundamentais, mas colocamos nesse patamar. Essas pessoas são invisíveis. E elas não estão tão próximas da gente. Às vezes a pessoa passa do seu lado limpando e você nem enxerga, não sabe nem a cara. Um professor universitário fez isso. Ele pegou as férias dele e se vestiu de limpeza, de uma pessoa de limpeza, e ficou limpando a faculdade. Ninguém reconheceu ele. Imagina, o rosto dele estava todo dia diante de uma plateia enorme. Todo mundo olhava para a cara dele. Quando ele se vestiu de limpeza, ninguém enxergou ele. Será que a gente está disposto a enxergar o próximo? Inclusive, não é o próximo que não vai gerar interesse, mas um próximo como Jesus. O homem sábio, que estava alertando todo mundo da realidade. Que tinha realeza profunda. Esse sim era um homem real. Em todos os sentidos. Conceitos fundamentais também, e aqui está o publicano e o fariseu. Em primeiro plano o fariseu, em segundo o publicano. É tema de outra parábola fundamental de Jesus. Quem é o fariseu? O fariseu, no povo hebreu, era aqueles que eram os verdadeiros sacerdotes do povo. Os que podiam dirigir os cultos, que faziam os estudos das escrituras. E eram os mais hipócritas.
Tanto é que a palavra fariseu tomou uma conotação negativa. Os sacerdotes, perceba que esse homem em primeiro plano, ele está com as vestimentas de um sacerdote. O publicano, por sua vez, era odiado por todos os judeus. Por quê? Porque Israel era dominada pelo Império Romano e os publicanos eram os cobradores de impostos. E aí a coisa material, o homem enxerga logo. A gente está lá preso no reino mineral. Então, falou em dinheiro, cobrar dinheiro, diríamos até que o dinheiro seria uma energia monetária, né? Mas, reino vegetal, lembrando. Então, os judeus odiavam publicanos porque eram cobradores de impostos. Esse povo era um ojeriza, assim. E tinha realmente muitos publicanos corruptos que exploravam. Mas eles odiavam tanto simplesmente pelo fato deles cobrarem os impostos, tirar deles uma parcela de seu dinheiro, que eles não consideravam os publicanos. Achavam que os publicanos vão para o inferno. Os publicanos não têm lugar no reino dos céus. São as piores pessoas. Ainda que houvesse um publicano honesto, correto, que estava apenas cumprindo a sua função no governo, porque era um munus público da época, os judeus não o consideravam. Eles entendiam que os publicanos eram os piores homens. Já os fariseus, que eram colocados como sacerdotes e uma espécie de comandantes, né? Pessoas nobres na sociedade, ninguém falava nada. E foram os que Jesus mais bateu de frente, seus hipócritas. Vocês são podres por dentro. Jesus chega a ser firme com os fariseus. Os embates são... Jesus, ele joga mesmo, ele fala na cara deles. E aí ele faz uma parábola também, ele conta uma parábola entre o publicano e o fariseu. O fariseu entrou no templo e foi fazer sua oração, falando justamente que, meu Deus, eu que faço todo dia um culto, eu que estou aqui me dedicando ao Senhor, diferente desse publicano, quando ele entra no templo, o publicano está na porta do templo. Diferente desse publicano que está aí atrás, que é um homem terrível, corrupto, eu que me dedico tanto, eu sei que o Senhor tem um lugar para mim no reino dos céus. Estou fazendo um resumo, mas pegando a ideia principal. E ele ora, mas de uma forma que ele se projeta já como o caridoso, ou o homem perfeito, né? Eu que já faço tanto, já estou esperando até meu lugarzinho aí do seu lado. Ele ora dessa forma. O publicano nem sequer se permite entrar por completo no templo. Abaixa a sua cabeça, não tem nem coragem de olhar para cima. Percebam como o fariseu olha para cima com veemência. O publicano, ele olhando para baixo, ele fala, meu Deus, eu sei que eu peco tanto. Eu estou tão consciente das minhas fragilidades, das minhas limitações. Só espero que o Senhor entenda de alguma forma. Ele é tão humilde. E Jesus fala, a prece que chegou foi a do publicano. Embora seja esse que os judeus tanto odeiam. Esses que têm a forma que vocês não gostam. Mas foi ele que fez a oração mais sincera. Ele que professou a virtude da humildade. Enquanto que o fariseu, que por fora bonito, com uma roupa, com uma túnica, com tudo, ele professou apenas o orgulho. E para Jesus era isso que importava. Então devemos entender um pouco esses conceitos. Para fechar os povos, as diferenças dos povos judeus, temos os saduceus e os essênios. Os saduceus, eles fizeram uma espécie de racha com o judaísmo, mas muito mais forte, porque eles tinham um seguidor, que era Sadoc. E eles negaram tudo. Ele falou, a alma não é imortal, a vida é essa aqui. A única coisa que eles acreditavam era em Deus, não sei como, porque eles negavam todo o resto. E eles falavam, olha, você tem que aproveitar a vida no que tem aqui, porque a alma não é imortal, vai acabar tudo, então tire proveito do que você puder. Eram os piores, eram os materialistas total da época. E ainda se diziam, não, mas a gente acredita em Deus, tá? Mas eu sou materialista, eu quero viver o máximo que os meus sentidos podem dar.
Eu estou totalmente focado no mundo material e é isso que me importa, eu não quero saber de mais nada. Esses eram saduceus. Os essênios, por outro lado, e a palavra essênios até, eu não consegui ver a etimologia da palavra, mas ela lembra muito a essência, né? A gente está falando de essência, de virtude. Os essênios, eles acreditavam na imortalidade da alma, acreditavam em Deus, professavam a ressurreição, que seria uma extensão da nossa reencarnação. Eles não negavam o mundo material, mas eles viam que o mundo, além da matéria, era o que mais importava. Então era totalmente contrário. Inclusive se fala que Jesus esteve com os essênios antes de sua missão começar, mas isso não tem uma comprovação histórica. Fazendo o fechamento das notícias históricas, é interessante também lembrar que em Jerusalém, naquela época, só tinha um templo, que era o Templo de Salomão, que ficava em Jerusalém, não, em Israel. Só tinha um templo que ficava em Jerusalém, que era o Templo de Salomão, onde eram feitas todas as festividades principais do povo, né? Na Páscoa todo mundo ia para o templo, todas as datas históricas, todo mundo se reunia naquele templo. Era como se fosse a capital. Você tem como se fosse um centro. E nas cidades menores você tinha sinagogas, que não tinham status de templo, mas onde você podia dar sustentação, fora desses grandes eventos, a questão religiosa. E as sinagogas funcionavam aos sábados, você tinha pessoas que faziam a direção desses cultos, só que lá nas sinagogas era oportunizado a palavra às pessoas que fossem visitar o público geral. E Jesus começa a frequentar as sinagogas e começa a dar verdadeiras aulas. Embora não fosse um sacerdote por fora, ele era um sacerdote muito mais verdadeiro por dentro. Então ele chegava e a sua autoridade se impunha, ele falava e dava mensagens maravilhosas. E por outro lado também, Jesus aos 12 anos, quando ele vai com a família para uma celebração de Páscoa no templo em Jerusalém, a família quando volta, é uma caravana grande, né, de Nazaré, da cidade de Nazaré, os pais se dão conta que Jesus não está com eles voltando, pensou que ele estava brincando com algum amiguinho na caravana no retorno e Jesus ficou para trás. E é aquele episódio que a família corre atrás, voltam para Jerusalém quando vê Jesus está no templo falando com autoridade para todos os homens do templo daquela época. E ele, mesmo com 12 anos, ele já tinha uma inteligência notável, ele já tinha toda uma capacidade de até ensinar para aqueles homens muito mais velhos que eles. Então Jesus esteve com 12 anos, ele estava já acima de todos esses sacerdotes por fora, que eles já tinham conhecimento real. E depois, quando ele vai anunciar o seu missionato como o grande Messias, ele vai numa sinagoga e ali ele lê uma passagem do profeta Isaías, após passar pelaquela quarentena no deserto. Ele lê uma passagem e se anuncia como o homem que veio para professar o evangelho, para trazer essas boas novas. Tudo isso se dá numa sinagoga. E ali ele fala também que o profeta não é benquisto em sua terra e que ele vai ser perseguido lá dentro. E até hoje, se a gente for ver, os judeus eles não colocaram Jesus com a sua importância que nós somos judeus, colocamos. Né? Para os judeus, Moisés é muito mais importante. Cada um tem a sua crença, a questão não é essa, mas Jesus alertou eles que isso aconteceria, inclusive nesse momento, nesse dia na sinagoga, já levam Jesus para o precipício e tentam matar ele. E ele consegue, ele enfrenta todo mundo e sai com sua energia, ele sai e fala, não é o momento ainda. Mas depois o matam. Então ele, mesmo sendo um profeta que trouxe a essa lembrança a nós todos, a humanidade inteira, de professar as virtudes, ele foi perseguido pelo seu povo natal. E aí isso faz a gente recordar daquilo do próximo, que o seu povo não enxergou o seu próximo, nem aquele próximo mais nobre foi enxergado. As pessoas que estavam ali com Jesus à disposição, ao vivo e a cores, quantos aproveitaram ele?
Quantas pessoas hoje a gente não está ouvindo? E isso até é uma mensagem, às vezes os filhos, né, os pais, eles já têm uma sabedoria, já têm mais vivência, mas os filhos não aproveitam essa sabedoria dos pais que estão tão próximos, que tem tanto para passar. Ou um avô, uma avó, um professor, e passa ali uma mensagem, está falando demais, não é bem assim, ou faz pouco, né, pouco caso, de pessoas próximas. Tudo acontece na proximidade. A nossa missão é o que a gente pode fazer aqui agora, do lado. Não é daqui a tantos anos lá longe. Tudo é no sentido do próximo. E voltando, só antes de fechar, eu não queria deixar de falar uma passagem, falando dessa questão de crenças, que o tópico 2 ele é muito sábio, mostrar como o Espiritismo percebeu que a mensagem via por vários lugares e fez essa organização. Uma vez eu ouvi uma história de um antropólogo que foi numa tribo indígena, acredito que aqui lá no Brasil, e teve um eclipse quando ele estava na tribo. E a tribo fez um ritual e eles gritavam, os índios gritando no momento do eclipse. E aí quando o sol saiu de novo, eles respiraram de uma certa forma aliviados. E o antropólogo, o homem branco, chegou para o pajé e falou: olha, vocês ficaram tão apreensivos, parecia que vocês estavam lutando com alguma coisa, porque o sol, a lua ficou na frente do sol por um tempo, depois o eclipse acontece de tempos em tempos. É assim mesmo, a luz some, depois a luz volta. Não adianta vocês gritarem, porque isso vai acontecer. A luz vai voltar. Aí o pajé olha para ele assim e fala: você pensa que a gente é muito ingênuo, né? Você acha que a gente está realmente gritando para o sol? Você acha que a gente está pensando ali que o sol não vai voltar se a gente não gritar? O sol, ele é luz pura. Ele já é a luz em si. A gente está gritando para o sol dentro da gente vencer as nossas trevas. A gente aproveita a oportunidade externa da natureza para lembrar que há uma briga interna dentro da gente. Do sol contra as nossas trevas. E a gente grita forte para pedir que a nossa luz vença a nossa parte escura. E o antropólogo ficou assim assustado, um homem simples, no meio do mato, um pajé, um homem que não teve acesso a tantos livros, mas que passou essa mensagem para ele. Fazendo um pulo daquela tribo, já estou fechando, daquela tribo lá, mais simples e primitiva, que tinha esse conhecimento da forma deles, com o formato deles, com a roupa deles, mas que falava no fundo de virtude, do bem vencer o mal interno. Carl Gustav Jung, na Suíça, onde Kardec esteve, que é o primor, né, de evolução humana e civilização. Já mudamos de cenário bastante, saí de uma tribo lá no meio da Amazônia para a Suíça. Carl Gustav Jung fala: quem olha para fora dorme, quem olha para dentro acorda. E é um psicólogo que traz aí uma corrente na psicologia, marcou tanto, trabalhou junto com Freud, né? E é um homem tido como um grande, né, pensador da psicologia e tudo. Ele fala a mesma coisa do índio. Se você olha para fora, para o eclipse solar, você dorme, é uma fantasia o grito. Mas se você olha para dentro, você acorda para essa batalha interna que está tendo na gente. E que a gente tem que fazer a luz ganhar. A gente tem que despertar as nossas virtudes para ontem. A gente tem que pegar a nossa espada e fazer essa boa batalha. Jung ainda falava: o primeiro arquétipo a ser despertado no homem é o arquétipo do guerreiro. Percebam como há uma conexão em tudo. E como Kardec foi atento a isso e pegou essa conexão pela comunicação de vários espíritos e nos trouxe essa obra magnífica que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou ficando por aqui, já me passei acho que bastante do horário. Vamos fazer então nossa vibração final, agradecendo a todos que ficaram aqui até o final.
e que participaram dessa reflexão conosco. Mais uma vez rogando por esse grande Espírito, o nosso bem-amado Mestre Jesus, esse grande guia e modelo de virtudes para a nossa humanidade, que possamos enxergar cada dia mais a unidade na diversidade, que possamos despertar cada dia mais para as virtudes internas que vivem em nós e em todos, que possamos nos conectar e nos unir como humanidade, cada dia mais, enxergando a todos como irmãos e filhos de uma mesma paternidade e maternidade, que possamos seguir praticando e nos esforçando, exercitando a boa batalha do crescimento e da nossa evolução, e cumprindo tudo aquilo que a natureza espera de nós, a promoção das virtudes humanas. Que assim seja.